Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo do ICNF e a Sra. Diretora e agradecer não apenas a disponibilidade e a exposição, bem como os dados que nos forneceram, que criam condições para que nós possamos fazer um escrutínio mais apurado e, por força disso, empreendermos as opções políticas em relação a esta matéria que cada grupo parlamentar repute de oportunas. Eu quero assinalar 2 ou 3 aspectos que me parecem da maior importância. O primeiro desses aspectos prende-se com o facto de, ao longo, em particular, da última década, nós assistimos a uma transfiguração do direito animal, designadamente no que se refere, mas não apenas, às questões dos animais de companhia, tendo, na maioria das ocasiões, suscitado um amplo consenso entre os grupos parlamentares, consenso esse que, do meu ponto de vista, traduz uma evolução de paradigma em que se considera o animal não apenas como reflexo do seu titular, mas também pelo seu valor próprio. Exemplo disso é, desde logo, a legislação relativa aos maus-tratos e abandono, na medida em que ela protege os animais errantes. E, portanto, isso é uma alteração profunda de paradigma, porque já não se reconhece o animal pela exclusiva relação dependente do seu detentor, mas sim por se entender que o animal, pelo seu valor próprio, tem, obviamente, significado e que carece de uma proteção reforçada para lá daquelas que atribuímos a um frigorífico, a uma cadeira ou a qualquer outra coisa. Portanto, isso é fundamental. A par disso, avançou-se também do ponto de vista das alterações do Código Civil, designadamente criando um terço géneros, separando animais e coisas, o que também me parece de elementar bom senso, e no que aos animais de companhia concerne, fez um esforço no sentido de proibir o abate. Eu recordo-me à época, e portanto eu participei em todas estas peças legislativas, de forma particularmente empenhada, porque é um assunto que eu considero de extraordinária importância, mas adverti que, infelizmente, talvez o país não tivesse preparado para dar esse passo, porque esse passo exigia, desde logo, campanhas de esterilização de grande magnitude, centros de recolha oficial e um apetrecho burocrático ou administrativo que, indiscutivelmente, o Estado não tinha, as câmaras municipais não estavam sensibilizadas e a maioria delas não estavam preparadas. E, portanto, é natural que em alguns destes momentos se tenha ficado aquém de alguns dos propósitos traçados, porque houve uma mudança de paradigma essencial, mudança essa que... Senhores deputados, eu ia pedir-vos mesmo silêncio, porque o Sr. Vice-Presidente estava a dizer que não estava a conseguir ouvir e, portanto, peço um bocadinho de esforço. Sei que estamos todos cansados para que consiga ouvir. O Sr. Deputado Gustavo Norte, faz favor de continuar. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dizia eu, mudança essa que conduziu a um esforço da parte do Estado, e eu creio que esse esforço deve ser reconhecido, ainda que se tenha ficado aquém do ponto de vista da concretização das verbas num ponto ou outro, mas a verdade é que ao longo da última década houve uma revolução. Basta ver os centros de recolha oficial que não existia e hoje existem, as condições que os centros de recolha oficial têm hoje que não tinham, a preponderância que esta matéria tem em discussões desde assembleias de freguesia, assembleias municipais e outros fóruns, e, portanto, eu creio que, na generalidade, a sociedade portuguesa, como impulsionadora deste esforço, e nós, como receptáculos e como força motriz também dessas
iniciativas, intérpretes dessas iniciativas, temos bastante êxito nisso. Não quer dizer que não haja aqui muita coisa a fazer. Há. E, sobretudo, deste ponto de vista da esterilização e do ponto de vista de como é que isso se articula com as questões do abate, nós temos aqui um problema que eu tenho que dizer a verdade. É crítico. É crítico. Porque quem conhece estas matérias sabe bem, por exemplo, no que aos gatos se refere, o efeito exponencial da multiplicação das comunidades e que, se este esforço não é concertado entre todos, com pessoas preparadas para o efeito técnico e por aí fora, nós entramos aqui em problemas que não têm exclusivamente já a ver com aquilo que nós hoje está reconhecido como o tratamento de dever geral de respeito em relação aos animais, mas também com eventuais questões de saúde pública que têm que ser ponderadas neste caso. E, portanto, eu quero, no fundo, dizer o seguinte. É importante que a Assembleia da República faça esta avaliação, esta fiscalização. Se nós queremos que a legislação esteja nestes termos e avance no sentido que foi desenhado, então isso exige esforço orçamental, exige esforço por parte dos organismos públicos, em geral, e eu tive 30 segundos calado, pelo menos, Sra. Presidente, se recorda. Muito obrigado. Exige esforço dos organismos públicos e exige essas necessidades de financiamento. Portanto, espero que se continue a fazer este trabalho. Eu presto a minha homenagem a quem o tem feito e a todos que têm colaborado nesse sentido. Muito obrigado.